Bem-vindos ao nosso Deep Dive de hoje. Vamos olhar mais de perto um documento oficial, sabe? Bem específico. A Lei número 7.398, de 4 de novembro de 1985. A nossa missão aqui é entender o que essa lei, o que ela dizia sobre organização estudantil no Brasil naquela época, né? O texto, olha, parece curto e direto, mas ele garante um direito que é, assim, fundamental para os estudantes do que a gente chamava de primeiro e segundo graus, hoje ensino fundamental e médio. Ok, vamos abrir isso aqui. O artigo 1º já começa, assim, definindo o tom, né? Assegura a organização dos grêmios estudantis como entidades autônomas. Essa palavra autônomas, isso parece ter um peso grande, ainda mais pensando em 85. Nossa, total, exatamente. O mais interessante aqui é justamente essa garantia de autonomia. Pensa bem em 1985, no meio da redemocratização. Formalizar que os grêmios seriam independentes para representar os interesses dos alunos, seja na parte educacional, cultural, cívica, esportiva, social, como a lei mesma detalha. Isso era um sinal muito claro, sabe? Significava, na prática, dar um espaço legítimo, protegido mesmo, para a voz e para a organização dos jovens dentro da escola. Algo que, bem, talvez não fosse tão garantido ou nem incentivado no período logo antes, né? A lei deu a base legal para essa autonomia frente às direções. Entendi. Uhum. Então não é só uma ideia no papel, essa autonomia. Como é que a lei garante que isso funcione mesmo na prática? O texto menciona estatutos, assembleias. Isso, correto. O parágrafo 2º do artigo 1º é, assim, crucial para isso. Ele diz que a organização, o funcionamento, as atividades dos grêmios, tudo isso é definido pelos próprios estatutos deles. E o ponto-chave é esse. Os estatutos precisam ser aprovados em Assembleia Geral, do corpo discente mesmo convocada para isso. Ou seja, são os estudantes que definem suas regras de funcionamento. É um mecanismo claro de tipo autogestão de decisão coletiva. Ah, legal. Isso reforça muito a ideia de um espaço dos estudantes mesmo, né? E se eles definem as regras, imagino que para escolher quem lidera o grêmio, deve seguir a mesma lógica democrática. Aqui fica bem interessante. Exatamente, precisamente. O parágrafo 3º detalha um processo que, olha, espelha muito os ideais democráticos que estavam voltando com força para o país naquela época. A aprovação final dos estatutos e, o mais importante, a escolha dos dirigentes, dos representantes do grêmio, tudo isso acontece por voto direto e secreto de cada estudante. Percebe? A lei não exige só o voto direto, mas também que seja secreto. Isso garante a liberdade de escolha de cada um, né? Sem pressão. E ainda faz uma referência, olha só, às normas da legislação eleitoral, no que couber. Isso dá uma formalidade e uma seriedade para essa eleição dentro da escola. É quase um treino cívico ali dentro. É verdade. Essa conexão com a legislação eleitoral mais ampla é muito, muito significativa mesmo. E a data, né? 1985, assinada pelo então presidente José Sarney. Isso realmente coloca a lei como parte desse movimento maior de reconstrução da democracia no Brasil. E tem aquele detalhe curioso que você mencionou, um parágrafo vetado no artigo 1º, o segundo veto. Um pequeno mistério ali no texto. Sim, sim. O veto presidencial. Isso quer dizer que uma parte do texto que o Congresso aprovou originalmente foi barrada pelo presidente, não virou lei. O Diário Oficial, que é a nossa fonte aqui, só informa o veto mesmo. Segundo veto, vetado. Não diz o que era. Isso acontece, faz parte do processo legislativo. O importante é a gente focar no que de fato foi sancionado, o que passou a valer, que é essa estrutura toda garantindo autonomia e eleição democrática nos grêmios. Certo. Então, resumindo, o que tudo isso significa, na essência? Basicamente, essa lei de 85 não só permitiu, ela garantiu e estruturou um espaço democrático autônomo para os estudantes de ensino fundamental e médio se organizarem, expressarem seus interesses. Formalmente, dentro da escola. Pois é. E se a gente conecta isso com um quadro maior, a Lei 7.398 vai além de só organizar a representação estudantil, sabe? Ela transforma a escola, pelo menos na teoria, né, num laboratório prático de cidadania, ao estabelecer autonomia, criação de regras próprias via estatuto, eleições diretas, secretas. A lei institui um exercício de democracia desde cedo. Ela formaliza o direito e, talvez mais importante ainda, a prática da participação ativa dos estudantes na vida da comunidade escolar deles. E isso, claro,
levanta uma questão importante para a gente pensar, para a nossa reflexão final. Se a lei foi feita para estruturar essa vivência democrática, autonomia, debate, voto dentro da escola, de que maneira será que essa experiência concreta com o Grêmio Estudantil, vivida ali nos anos de formação, de que maneira isso pode, de fato, moldar a percepção, o valor que esses jovens dão e a forma como eles vão se engajar nos processos democráticos mais amplos da sociedade, sabe? Fora da escola, ao longo da vida. Fica aí a reflexão.